Caros alunos, para a nossa aula de hoje de Fundamentos de Desenho Técnico, nós vamos estudar sistemas de projeção e projeção ortogonal. Para nós estudarmos esse sistema, nós vamos primeiro ver a definição. É uma representação gráfica de um objeto no plano de projeção. Que elementos a gente precisa? De um observador ou ponto de vista, de um objeto a ser projetado, um plano de projeção e dos raios de projeção. E os tipos de projeção? Elas podem ser cônica ou cilíndrica. Aqui nós temos a nossa projeção cônica, né? O plano de projeção e um objeto. O ponto de vista, esse ponto de vista vocês podem fazer uma analogia a um foco luminoso que está emitindo os raios que batem no objeto e projetam no plano de projeção. Tá? E os raios de projeção são inclinados. Agora, a projeção cilíndrica, né? O mesmo plano de projeção e o objeto. Só que agora o ponto de vista está no infinito e os raios de projeção são paralelos. Então, nossa projeção é em verdadeira grandeza, tá certo? Diferente da projeção cônica, que não é em verdadeira grandeza. Bom, dos vários tipos de projeções cilíndricas, né, nós vamos usar, então, para o nosso estudo, a projeção ortogonal, a projeção axonométrica, que deriva a projeção isométrica para a perspectiva, e as vistas ortogonais, primeiro diedro e terceiro diedro. No Brasil, nós utilizamos o primeiro diedro. Então, nós vamos estudar nesse nosso curso projeções isométricas e primeiro diedro, das vistas ortogonais. Aqui nós temos os nossos diedros, né? O primeiro diedro, segundo, terceiro e quarto diedro. A ABNT recomenda utilizar sempre a projeção no primeiro diedro. Projeção no terceiro diedro são utilizadas nos Estados Unidos e no Canadá. E aqui nós temos a simbologia, né? Uma simbologia no primeiro diedro e uma simbologia no segundo diedro. Aqui agora nós temos o posicionamento do modelo e do observador. Aqui o modelo está no primeiro diedro, tá? E aqui estão os observadores. Aqui está o modelo no segundo diedro, o modelo no terceiro diedro e o modelo no quarto diedro. Então nós temos aqui o nosso primeiro diedro e vamos fazer a primeira projeção ortogonal desse retângulo aqui. Então, quando a gente olha a vista frontal, a gente vê projetado no plano de projeção o quê? Um retângulo atrás. Quando a gente olha de cima, nós vemos apenas uma linha projetada embaixo. E quando a gente olha do lado esquerdo, a gente também vê uma linha projetada do lado direito. Essas projeções ortogonais vêm do orto grego, gonal, ângulo. Os raios de projeção são paralelos e perpendiculares ao plano de projeção. Portanto, a projeção representa a forma e verdadeira grandeza do objeto. Agora, vamos representar este sólido, né? Vamos ver as vistas ortogonais desse sólido. Então, aqui nós temos a vista frontal. O que a gente vê aqui nessa vista frontal? Um retângulo projetado atrás. Vamos olhar agora a nossa vista superior, que a gente vê também um retângulo projetado embaixo. E agora vamos ver a vista lateral esquerda, que é um quadrado projetado do lado direito. Então aqui estão as nossas vistas. Número 1, vista frontal. Número 2, vista superior. E número 3, vista lateral esquerda. Vamos ver agora essa pequena escadinha aqui. Vista frontal é o que a gente vê, tá certo? Está aqui, projetada atrás do sólido. A vista frontal, o que a gente vê? A gente vê dois quadrados, né? E a vista lateral esquerda, a gente vê dois retângulos. Tá certo? Observe que as vistas
elas são em duas dimensões, né? São em duas dimensões e não em três, como está o objeto na realidade. Se a gente rebater os planos, abrir os planos, o que a gente vê? Olha só, vista frontal, está aqui. Vista lateral esquerda e vista superior embaixo. Tá? Então, aqui estão as vistas ortogonais do nosso objeto em estudo. Tá certo? Essas vistas vão gerar plantas, tá? Depois nós vamos colocar detalhes, inscrições, medidas e vamos mandar fabricar. Tá? O rebatimento dos planos horizontal e lateral em um único plano. Tá? E na posição vertical. Eu gostaria que vocês, ao estudarem essas vistas ortogonais, não pensassem unicamente nesse objeto mecânico. Façam uma abstração e pensem na engenharia que vocês vão estudar. Tá certo? E pense, aqui é o nosso projeto de engenharia. Seja do IAR, seja da aeroespacial, seja da ambiental urbana, seja enfim, de todas as engenharias, tá? Engenharia de gestão, que é a planta de uma fábrica, enfim, tá certo? É que a melhor maneira de a gente entender essas vistas ortográficas são com peças simples mecânicas. Vejam agora em arquitetura, olha só, uma residência. Veja como aí já fica um pouquinho mais complicado. Olha, vista frontal. Então nós temos aqui vista frontal. O princípio é o mesmo, apenas os detalhes que são, né, são mais detalhes. Vista superior, desenhada embaixo. Vista lateral esquerda, desenhada à direita. Vista lateral direita, desenhada à esquerda. Vista posterior e vista inferior. Tá certo? Olha só, a abstração daquele objeto mecânico para quem, por exemplo, vai fazer um curso de arquitetura, tá certo? Que vai desenhar uma residência. Agora vamos ver linhas ocultas, linhas que existem, mas na projeção a gente não vê. Então, vamos lá. Aqui nós estamos projetando a vista frontal. Aqui a gente vê todas as linhas. Então, está aqui, todas as linhas. Vista superior. O que a gente vê? Nós estamos vendo aqui 3 retângulos. Porém, embaixo deles há outros 3 retângulos, tá certo? Com outras medidas. E a vista lateral esquerda. Aqui a gente vê apenas um quadrado. Porém, existem também outras linhas que a gente não vê, que estão atrás. Então está aqui. As linhas ocultas a gente vai representar com linhas tracejadas. Então o que acontece? A gente sabe que essas linhas existem, mas a gente não vê. Certo? Isso, então é a ideia de linhas ocultas. Para o nosso exercício, então quando a gente faz o rebatimento, aqui vai ficar então a nossa face, tá certo? As 3 faces, a vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Eu gostaria que vocês observassem que a distância entre a vista frontal, que é a vista que mais representa o objeto, e a vista superior, essa distância aqui, deve ser a mesma distância entre a vista frontal e a vista lateral esquerda. Certo? Então, essas 2 distâncias são exatamente as mesmas. Vamos ver um outro objeto com faces inclinadas. Então, a vista frontal, tá certo? Simples. Vista superior, aqui a gente vê todas as linhas. E a vista lateral esquerda. Tá? Agora vamos ver um objeto com linhas inclinadas, porém não dá para ver todas. Por exemplo, na vista frontal, a gente não vê essa linha inclinada aqui, ó, que está escondida, né? Então nós temos aqui vista frontal, vista superior. Na vista superior a gente não vê essa linha aqui de baixo. Então a gente representa com linha tracejada.
e essa também. Agora, nós vamos traçar linhas de chamada com grafite bem fininho, tá certo? Para desenhar o que está faltando. Olha, estão passando linhas de chamadas. Agora aqui, a gente tira essa medida, né? Passa para cá, e a gente sabe que desse ponto até esse ponto tem uma linha inclinada, porém a gente não vê. Então vamos desenhar com linha tracejada. Agora, dessa distância aqui, dessa altura até essa projeção, a gente enxerga. Então vamos traçar com linha contínua. Agora vamos desenhar a vista lateral esquerda. Olha só, nós não vamos precisar nem de medidas. Vamos usar só o par de esquadros, o de 45 graus e o de 30 graus, e vamos fazer o quê? Rebatimentos. Vamos fazer, vamos transferir as linhas, olha só. Então, nós estamos transferindo com o esquadro. Agora, como a distância entre a vista lateral e a vista superior deve ser a mesma do que a vista lateral e a vista frontal, né, nós podemos aqui passar uma linha de 45 graus e continuar as nossas linhas de chamada aqui, ó. E agora vamos compor a nossa vista lateral apenas com o rebatimento. Olha só, no ponto de encontro das linhas, nós fazemos o rebatimento. E agora temos todos os elementos já com as medidas corretas. Observe que nós não usamos régua, né? E vamos montar a nossa vista lateral esquerda. Observaram? Tá? É muito simples. E está aqui nossa linha, as nossas 3 vistas ortogonais desse objeto. Bom, a vista frontal é a vista que melhor define um objeto, tá certo? Deve mostrar os objetos em sua posição de operação ou montagem. Vamos ver agora outro exemplo de vista lateral direita, tá? Olha só. Agora já montamos direto, né? A vista frontal, a gente apenas não vê essa face aqui. Na vista superior a gente vê tudo. E a vista lateral direita, a gente não vê essa linha aqui, né, essa face, tá certo? E não vê também essas duas, mas elas existem. Aqui a vista lateral direita, desenhada do lado esquerdo. Aqui a gente tá aqui. Nós temos os nossos elementos, tá certo? Aqui todas as faces, todas as linhas que a gente vê, e as que não vê, nós colocamos em linha tracejada. A orientação da perspectiva, né? Escolher a orientação que mostre os detalhes do modelo da melhor forma possível. Ou seja, qual é a nossa vista frontal? Aqui, 1, 2, 3 ou 4. Qual é a melhor que representa? Né? E evitar a necessidade de representar arestas não visíveis. Tá? Então, quando a gente escolhe a vista frontal, a gente escolhe a melhor posição, que mostra mais detalhes, e evita representar o mais possível, evitar de representar as arestas não visíveis. Agora, aquele mesmo modelo que a gente viu no exemplo anterior, vamos girar 90 graus. Então, está aqui o nosso modelo. Tá certo? Aí a gente mudou a vista frontal agora. Tá certo? Observem que aqui a gente apenas uma linha oculta, né? Girando os planos lateral e horizontal de 90 graus. Então aqui nós temos, olha só, vista frontal, vista superior e vista lateral direita, desenhado do lado esquerdo. Agora, eu vou deixar para nossa próxima videoaula como nós vamos fazer a projeção de circunferência. Tá, pessoal? Então eu peço bastante atenção para essa aula, que eu considero uma aula muito importante, né, para a nossa formação em engenharia, nossa visão dos nossos projetos e as representações. Muito obrigado.